Olá a todos, sejam bem-vindos à abertura do 5º Simpósio Internacional de Câncer de Pulmão. Eu sou o Dr. William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e é uma grande honra a gente começar esse congresso, que já é o 5º que nós realizamos, e hoje em dia, talvez o maior congresso de câncer de pulmão no país, dando início com o primeiro workshop de pacientes. Dessa vez, pela primeira vez, nós resolvemos trazer os pacientes para o nosso evento, porque a gente acha que o paciente é o centro de tudo que a gente faz. Então, a gente preparou uma programação muito especial nessa próxima 1 hora. A gente tem alguns convidados aqui para a gente fazer um bate-papo sobre o câncer de pulmão. E para ajudar a gente com isso, eu vou passar a palavra para o nosso moderador, o Henrique. Olá, é um prazer receber vocês aqui que nos assistem ao vivo. Dr. William, é um prazer estar ao seu lado. Doutora Suelen, médica oncologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu sou Henrique Moura, fonoaudiólogo e também coordenador do Departamento de Fonoaudiologia da BP. É um grande prazer, mais uma vez, recebê-los. Como o Dr. William disse, nós teremos pacientes nessa atividade aqui. Então, eu quero dar as boas-vindas ao Fernando, Fernanda, Eduardo e Roberto, que estão aqui conosco. Vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo com vocês aqui. Muito obrigado por terem aceito participar dessa atividade conosco. Eu já vou iniciar aqui com uma pergunta inicial para vocês, onde eu quero saber quais foram os primeiros sintomas e como é que vocês descobriram que estavam com câncer de pulmão. Eu vou direcionar essa pergunta aí para o Fernando. Quer começar, Fernando? Fernando, eu acho que o seu microfone não está aberto. Checa, por favor. Foi. Fala alguma coisa para a gente ver se está ouvindo. Está aparecendo mutado ainda, Fernando. Bom, enquanto você resolve aí esse problema, Fernanda, começa você então respondendo essa pergunta para a gente. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha história. Fica difícil responder essa pergunta, porque na realidade eu não senti sintomas. Eu descobri o câncer por acaso. Eu fui fazer um exame para um visto, e quando eu tirei uma chapa do pulmão para ver que eu não tinha tuberculose, deu uma mancha no meu pulmão, e daí começou toda a investigação. Mas eu não tinha perda de peso, não estava fraca, não tinha tosse, não tinha absolutamente nada. Eu acho que isso foi um choque, né? O Dr. William, a doutora Suelen sabem, mas eu estou aqui, firme e forte. Que coisa boa, e que sigamos firmes e fortes, né? Olha só, agora, Roberto, conta um pouquinho pra gente como é que foi para você essa experiência. Como foram os seus primeiros sinais e sintomas aí do câncer de pulmão? Boa tarde a todos, doutor William, doutora Suelen, que a gente tem mais contato no dia a dia. Você, Henrique, obrigado pela intermediação e agradecer o convite de poder compartilhar a minha experiência pessoal, porque a gente sabe... A luta contra o câncer é uma jornada, e a questão de todo o conhecimento que existe em torno da doença, eu acho que assim, ele é o somatório de um monte de coisas, inclusive a experiência do próprio paciente. E sobre a minha trajetória nessa jornada, na verdade, assim, a descoberta do meu câncer, ela ocorreu também um pouco, como a Fernanda disse, não propriamente muito direcionada, mas eu tive um quadro de pneumonia, isso em maio de 2019. A partir desse diagnóstico de pneumonia, que aí apareceu alguma coisa no pulmão e que eu fui, assim, e o médico me recomendou procurar um pneumologista, que depois a evolução a gente vai contando no decorrer do workshop, senão aí já vai emendar uma história na outra. Roberto, eu quero continuar um pouquinho com você. Você falou desse quadro de pneumonia. Conta um pouquinho mais para a gente como é que foi esse quadro, o que você sentiu? Eu tenho sempre, assim, não sou tabagista, quer dizer, na verdade eu fumei assim há mais de 30 anos atrás e mesmo assim eram 2 cigarros por dia, então nunca me considerei um tabagista. E a relação de que eu, assim, como surgiu esse quadro de pneumonia, que eu tenho
já pratico atividade física, eu comecei tardiamente, mas assim, poderia ter começado antes, mas foi uma mudança bastante positiva na minha vida. Então, eu pratico corrida aí desde 2006, a gente está falando de uns 15 anos, e estava levando a minha vida normalmente, assintomático, não estava sentindo absolutamente nada. E numa semana, exatamente na semana em que eu estava fazendo aí 55 anos de idade, começou a aparecer, no caso, assim, um quadro, realmente uma febre persistente, e uma tosse. Então estava com aquele sintoma assim, bem crítico, assim, não estava sentindo falta de ar, mas uma tosse, um pouco de rouquidão e essa febre que não passava. E aí, assim, eu sempre falo, né, eu reservava sempre as manhãs dos meus domingos para fazer o meu treino de corrida, sempre levantando cedo. E aí, nesse belo domingo, um dia depois do meu aniversário, eu acordei assim, ainda não me sentindo bem. Eu falei assim, hoje eu vou mudar meu trajeto. Ao invés de correr, eu vou para o pronto-socorro. E aí que começou a vir toda essa minha, assim, no caso, assim, esse caminho da investigação para a descoberta do câncer. Mas foi um quadro de pneumonia dentro de um contexto que a minha qualidade de vida era normal, conseguia fazer a minha atividade física, depois de uns 3 ou 4 dias de uma febre persistente, e essa questão da tosse é que me motivou a procurar um serviço médico. Perfeito, obrigado, Roberto. Fernando, será que a gente consegue te ouvir agora? Como é que está seu áudio? Está bem, estou ouvindo bem. Vocês Perfeito, nós também te ouvimos. Por favor, compartilhe conosco a sua experiência agora. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui com todos. E o descobrimento do meu câncer foi um achado, foi por acaso. Eu estava fazendo uma tomografia para ver a possibilidade de fazer o implante da válvula aórtica do coração através da virilha, e o médico mandou que fizesse uma pesquisa. Eu cuidei do coração, fiz, e depois voltei a São Paulo, tive que me recuperar, que foram 2 cirurgias, na verdade, teve que reabrir o coração, porque não estava previsto, mas, enfim, voltei. E quando voltei, descobri que, através de biópsia, que eu estava realmente não só com células cancerígenas no pulmão, como também tinha dado metástase e eu estava com 5 tumores no cérebro. Foi essa a situação. Tá certo, muito obrigado. Eduardo, quer falar um pouquinho sobre a sua experiência? Como é que foi isso para você, Eduardo? Vamos lá, boa tarde a todos. Eu sou aqui de Maceió e o meu momento só. Eu descobri, assim, foi sem querer também. A minha filha, durante a pandemia, elas não entravam aqui dentro de casa. A gente levava o jantar, o almoço delas na porta de casa. E essa minha filha, que é médica, aí ela me viu, eu de moletom, aí perguntou, pai, você nunca teve frio em Maceió? Aí eu falei, eu estou com um pouquinho de febre. Aí pronto, ela, não, vamos fazer uns exames. Aí fiz a tomografia e apareceu lá o tumor. E eu sou igual o Roberto também, gosto de umas caminhadas, caminho bastante. Na véspera, antevéspera que eu descobri, eu caminhei 2 horas e pouquinho na praia. Aí, dito e feito, 2 dias depois apareceu o tumor. Aí estamos agora aí, se tratando com o doutor William, a doutora Sueli, né? E a turma toda aí em São Paulo da BP. E vamos adiante, né? Perfeito, Eduardo. Obrigado a você, obrigado a todos. Bom, doutor William, doutora Suelen, agora eu vou ter que direcionar, porque eu acho que tanto eu quanto as pessoas que nos assistem tiveram uma percepção inicial aí sobre esses sinais e sintomas. Nos parece que o câncer de pulmão, ele é muito silencioso. E eu direciono agora para vocês essa minha primeira pergunta. Quais são, afinal, os principais sintomas para o câncer de pulmão? Quando o diagnóstico é realizado apenas quando aparecem ali esses sintomas, como os nossos pacientes disseram, é pior? Ou seja, o tratamento ele é mais difícil? Por favor, doutora Suelen, quer começar? Os sintomas do câncer de pulmão,
eles podem ser variados, né? E vai depender muito da extensão da doença, né? Então, a gente pode ter, como a gente viu aqui, né, a Fernanda falando, pode ser sem sintomas nenhum. Então, nas doenças iniciais, o paciente pode não sentir nada e ser realmente um achado de um exame para algum outro motivo. Os pacientes, a depender da localização e dependendo das áreas que está sendo acometido, podem ter tosse, podem ter falta de ar e, eventualmente, a pneumonia por conta de alguma obstrução de alguma via aérea que acaba acumulando secreção e fazendo a pneumonia que vem junto com a febre e acaba sendo diagnosticado. Então, varia muito, né? Então, a gente tem realmente esse espectro onde na doença inicial pode ser assintomático, onde na doença um pouco mais avançada pode ter outros sintomas. Em relação ao tratamento, modifica porque as abordagens em relação à extensão, e a gente sempre fala isso para os pacientes, a primeira coisa que a gente faz é entender a extensão da doença, né? Então, o tratamento vai variar a depender da extensão, né? Então, eu acho que não muda por conta dos sintomas, muda por conta da extensão da doença. Perfeito. Dr. William, quer complementar? Na verdade, a gente até pediu para o Roberto, a Fernanda, o Eduardo e o Fernando participarem justamente para o público de casa entender como pode ser muito variável a apresentação do tumor. Quer dizer, no caso do Roberto e do Eduardo, se apresentou com uma infecção, no caso da Fernanda e do Fernando, foi fazer um exame por um outro motivo. Então, isso mostra para a gente como o tumor de pulmão ele pode ser bem silencioso e como a gente precisa ter estratégias para tentar diagnosticar esse tumor mais cedo. E hoje em dia a gente tem algumas dessas estratégias que a gente pode aplicar, principalmente para aqueles pacientes que tiveram um histórico de tabagismo. Então, existe um exame de check-up que a gente pode fazer, acho que a gente vai entrar um pouquinho nesse tema daqui a pouco, que justamente tenta diagnosticar esse tumor mais cedo. Ele é mais aplicável às pessoas que têm histórico de tabagismo, e hoje em dia começa-se até a discutir, se bem que isso ainda não é uma recomendação padrão, mas até começa-se a discutir se talvez isso não deva ser aplicável também a pacientes que nunca fumaram. Perfeito, doutor William. E você falou bastante do tabagismo, né? O tabagismo é o grande vilão do câncer de pulmão. É isso? Continuo com você. Hoje em dia, o tabagismo ele é o nosso principal fator de risco, ele é o fator, a gente fala número 1, número 2, número 3, de fator de risco que pode causar o câncer de pulmão. Mas a gente sabe que o câncer de pulmão ele não acontece somente nas pessoas que fumaram, ele pode acontecer em pessoas que nunca fumou. Então, por isso que a gente também escolheu muito bem os nossos participantes hoje, porque a gente queria ilustrar um pouquinho isso. Talvez o Eduardo, a Fernanda, o Fernando e o Roberto podem contar um pouquinho do histórico de tabagismo deles. Vocês já fumaram? Vocês nunca fumaram? Conta para a gente, para o público de casa, entender aí um pouquinho como que isso funciona. Fernanda já está dizendo que não. Fernanda, quer começar? Posso começar. Nunca fumei. E assim como, né, o Roberto, o Eduardo, também essa coisa de falar do esporte, eu sempre fiz esporte, eu fui triatleta por 10 anos, competi, eu era super preocupada com a alimentação, sono, então, para mim, realmente foi uma surpresa descobrir que eu tinha um câncer que normalmente é aliado com tabagismo, e eu acho que, normalmente, quando eu ia comentar com as pessoas, mas você foi fumante? Mas você é fumante? Sempre tem essa primeira reação, se você está com câncer de pulmão, logo você foi fumante. E no meu caso, não podia ser longe da verdade. Aliás, assim, eu não suporto cigarro. Então, realmente eu fui premiada. Puxa, Fernanda. Eduardo, conta pra gente, como é que é isso com você? Você é ex-fumante? Você teve uma experiência aí com cigarro? Como é que foi? Olá, olha eu aqui de volta. Eu fumei bastante tempo. Hoje eu estou com 64 anos, parei de fumar há 19 anos. Eu devo ter fumado uns 27 para 28 anos, nessa faixa. Na minha família, nós éramos 10 irmãos, 9 fumavam. Meu pai também fumava, minha mãe fumava. E aí a consequência está aí, né? Que a incidência maior é o tabagismo, né? Aí agora vamos correr atrás para se curar cada dia mais. Eduardo, você falou uma coisa que eu considero importante, eu quero continuar com você mais um pouquinho aqui. Você falou que na família tinha bastante gente que fumava. Você considera esse contexto social algo que favorece as pessoas fumarem?
Eu você vê, a minha mãe sempre fumava e tinha uma historinha dela que eu cheguei até, eu não presenciei, mas tinha uma historinha da minha mãe. Espera aí um pouquinho. A câmera não quer aparecer. Puxa, agora a gente está ansioso aqui pela história. Se não abrir essa câmera, você vai ter que falar mesmo assim. E voltou. Viu? Essa história da mãe, a mãe era o seguinte, antes da minha mãe, tinha um irmão meu que era gerente da Souza Cruz, da RJ Reynolds, tudo firma de cigarro. Ele foi na Copa do Mundo de 70 como o melhor gerente da região do norte de Minas, e em vender cigarros. Tá vendo como é que é, né? Aí, pronto, a minha mãe, quando ela fumava o Continental sem filtro, da Souza Cruz, chegava no finalzinho do cigarro, ela tirava a brasa e comia o restinho de fumo. Meu Acredita Deus, nisso? nossa! Verdade, verdade. Aí pronto, mas não sei se o meu câncer vem daí. A minha mãe mesmo não teve câncer, né? Fumou muito, muito mesmo. Esse meu irmão, Flávio, que era gerente da Souza Cruz, fumava bastante também, não teve nada de câncer. Tinha diabetes, outras doenças ele tinha. Mas câncer não. Câncer é só eu, uma irmã minha, câncer de bexiga, e uma outra irmã, câncer de mama. Mas, graças a Deus, todas as duas estão curadas. Que coisa boa, Eduardo. Obrigado por compartilhar com a gente. Agora eu passo para o Roberto e, na sequência, o Fernando. Falem um pouquinho sobre a relação de vocês ou não relação com o cigarro. Bem, eu vou começar. Eu citei rapidamente, né, na juventude, eu ainda sou daquela época em que o cigarro na mão fazia parte do charme, né? Era charmoso você ficar fumando, então tinha um apelo de publicidade muito grande, né? Então você, assim, as propagandas que você tinha na TV, tudo aquilo gerava um certo estímulo, né? Assim, na verdade, assim, a questão de a ampliação da consciência sobre os malefícios do fumo, eu percebo que isso foi um contexto que a gente pode dizer que é mundial, né? Mas assim, isso a gente pode falar de umas 3 décadas para cá que esse assunto virou assim pauta de que realmente é muito nocivo. Mas assim, a minha experiência é que na família eu só tenho apenas um irmão e ele é 11 anos mais novo do que eu, mas ele fumou bastante. Eu, igual eu falei, eu fumei durante uns 4, 5 anos apenas 2 cigarros por dia, que tinha aquela questão de que era para desestressar, era um depois do almoço e outro no fim do expediente do trabalho só para relaxar. Mas assim, tanto é que nessa estatística de quando fala assim, você é um ex-tabagista, na verdade, assim, eu coloco em todos os questionários que eu fui um ex-fumante, mas assim, eu considero essa carga muito pequena. Mas assim, até emendando um pouco, né, que eu acho que nessas conversas que a gente tem aí com a doutora Suelen e com o doutor William, é que até o fato de a gente morar igual numa cidade igual São Paulo, você tem uma qualidade do ar que ela realmente assim é muito prejudicada por N fatores, você não sabe quantas partículas você está respirando por dia, se você está andando na rua. Então, assim, eu acho que assim, além da questão do tabagismo, eu acho que tem uma questão que ela é mais ampla até, de que até esses tipos de fator, de como você leva, onde você mora, como é que você vive, etc., isso, de uma certa forma, também falar num contexto, não vou dizer em relação ao câncer, mas assim, no contexto de saúde ou doenças respiratórias no geral, você tem uma certa diferença, né? Mas então, em relação ao tabagismo, basicamente é isso. Não sofri influência, assim, no caso, eu acho que assim, depois da questão da doença, quando a gente fala, olha, para a família, isso, embora o meu, assim, na verdade, eu não consigo associar exatamente a esse hábito que eu tive no passado, mas isso influencia as pessoas a não entrarem no caminho de se tornarem tabagistas, né? Eu acho que esse é um ponto. Perfeito, Roberto. Obrigado. Fernando, fala um pouquinho para a gente. Bem, eu também nunca fumei a vida toda, nunca coloquei um cigarro na boca. E também não bebo bebida alcoólica. Então, sempre pratiquei atividade física. Eu caminhava 1 hora por dia, inclusive os 7 dias da semana, e quando eu não podia caminhar, eu nadava em média 2.000 metros. Às vezes, na semana, nadava mais do que caminhava. Então, para mim, ter um tumor no pulmão foi uma surpresa grande.
E que surpresa desagradável, né, doutor William, doutora Suelen? Olha só, Roberto, você tocou em alguns pontos que eu gostaria de voltar para você mais um pouquinho. Você falou, puxa, né, não fumei, mas eu acho que ter tido essa experiência, né, com o câncer me trouxe aí um olhar de necessidade de divulgação para as pessoas sobre o risco, né, com relação ao cigarro, sobre a gravidade do câncer de pulmão, de como é difícil enfrentar isso. E eu quero te perguntar uma coisa, e depois eu passo essa pergunta para o Dr. William e para a doutora Suelen. Como é que a gente pode fazer para ajudar esses tabagistas a abandonarem o cigarro? Porque o tabagismo, ele é um vício, né? O cigarro, ele gera alterações ali que são químicas no cérebro dos indivíduos fumantes. E isso não é fácil, né? Abandonar um vício não é fácil. Toda mudança de hábito, a gente brinca, né? Que quando a gente decide se cadastrar lá na academia e frequentar a academia corretamente, a gente leva um tempo até aquilo entrar na rotina e a gente criar um hábito. Porque muitas vezes nós temos hábitos inadequados associados à prática de esporte ou à não prática, melhor dizendo, de esportes. Então, Roberto, você acha que faltam políticas públicas, você acha que falta uma divulgação melhor sobre os fatores de risco para o câncer de pulmão, sobre as consequências do cigarro? Comenta um pouco isso para a gente, por favor. Eu vejo que, assim, estatisticamente, a gente observa nas últimas décadas que o número de tabagistas no Brasil vem diminuindo, mas, assim, nos últimos anos, que se percebe, a gente lê muito sobre isso, é que, principalmente entre os jovens, existe uma onda ainda de que o pessoal é resistente e continua ainda tem uma fase da vida lá que todo mundo quer experimentar, né? Então fica naquela coisa que parece que nessa faixa, assim, estabilizou, ainda você tem um número que não consegue ser reduzido. Quando a gente vê a questão de uma mudança desse nível, a gente, assim, eu falo que, assim, mudança ela vem pelo amor ou pela dor. Então, assim, algumas coisas, eu vejo que algumas pessoas, elas realmente mudam quando ou passam por alguma coisa bem crítica ou veem alguém próximo dela passando por isso. Então, quando eu falo da minha questão da incidência do meu câncer de pulmão, certamente eu olho para a família, mas assim, putz, tem muitos sobrinhos, etc. Assim, o pessoal, assim, já... A minha filha, que, assim, na verdade, tem 27 anos, que ela fala assim, mas eu não fumo esse cigarro industrial, eu gosto daquele que você enrola, aquela coisinha lá, assim, faz mal do mesmo jeito. Ela já reviu a posição dela, mesmo esporadicamente que ela colocasse aquilo na boca, ela já mudou de opinião, já parou. Agora, eu acho que mudanças, Henrique, eu acho que, assim, o ser humano, ele funciona por sistema de recompensa. Assim como o fumo tinha a recompensa de você levar para o seu cérebro algum tipo de bem-estar que provocava aquilo, eu tenho um colega de trabalho que ele, na verdade, o que ele fez, ele sim, tomou a decisão de parar de fumar, já depois que eu tive no caso, assim, esse diagnóstico do câncer de pulmão. O que ele fez, ele baixou um aplicativo lá que, pela média do que ele fumava por dia, o aplicativo ele vai dando, assim, quantos cigarros ele deixou de fumar e quanto ele deixou de gastar durante esse período. Eu achei isso super legal, que eu acho que, assim, a gente tem hoje a tecnologia jogando a favor. Esse processo de conscientização, ele tem que passar por um processo, assim, naturalmente, assim, passa por políticas públicas, mas, assim, o motivador da mudança está dentro de cada pessoa, né? A mudança, a gente fala assim, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Mas todos esses mecanismos, eu acho que essa questão do que você ganha e deixando de fumar ou não fumando, esse tem que ser um ponto de partida, porque, nitidamente, o ser humano ele é movido por recompensa, né? Excelente, Roberto. Dr. William, complementando essa fala do Roberto, é isso, né? A mudança, ela precisa partir do indivíduo. Mas na verdade não é tão fácil assim, né? A gente sabe, como o Roberto falou, o tabagismo, ele é um vício, ele produz uma substância química, quando a pessoa fuma, ela acaba se expondo a substâncias químicas que mexem com como o nosso cérebro enxerga aquilo, e a gente acaba ficando dependente daquilo. Então, a pessoa que fuma, ela não tem culpa de ter fumado, quer dizer, aquilo acaba se tornando uma coisa química e a pessoa vai ficando dependente. E por isso que não é tão fácil assim parar de fumar.
muitos dos pacientes precisam de ajuda para parar de fumar, de apoio dos familiares, apoio dos médicos. A gente tem hoje em dia medicações, tem outras estratégias, como, por exemplo, adesivos, goma de mascar. Quer dizer, tem uma série de estratégias que a gente pode utilizar realmente para tentar tirar um pouquinho desse vício. O Eduardo pode até contar para a gente se foi fácil ele parar de fumar ou não. São poucas pessoas que realmente conseguem parar de fumar assim de uma hora para outra, mesmo querendo, né? Por favor, Eduardo, continue essa fala, então. Ok. Agora, só que a minha câmera não quer, ela não está funcionando. Vou ficar tentando aqui, viu? Mas tá bem, mas a gente está te ouvindo bem, então a gente tem pelo menos a informação da sua voz aqui, Eduardo. Certo. Eu, na minha vida de trabalho, estou 6 anos aposentado, 6 anos e meio, 36 anos de trabalho, 31 foi na Caixa Econômica. E na minha agência, na última agência que eu trabalhei 19 anos, nós éramos na faixa de 6 fumantes dentro da agência. E os cinco saíam para fora de meia hora, 20 minutos para fumar. E eu passava lá de 7 da manhã às 5, 4 e meia, 5 da tarde, sem fumar um cigarro. Aí eu botei na minha cabeça, poxa, se eu consigo dentro da caixa, por que eu não consigo no dia a dia? Aí fui, botei na minha cabeça, escolhi uma data, não sei por que eu escolhi essa data, acho que foi o mês que a minha mãe, aliás, o dia que minha mãe morreu, aí foi, vai ser nesse dia que eu vou parar. Aí parei, dia 12 de agosto de 2003. E sem remédio, sem nada, só na força de vontade. Graças a Deus, né? Que coisa boa, Eduardo. Felizmente você parou, né? E voltando aqui para o Dr. William, para a doutora Suelen, quando a gente está falando desses fatores de risco, falando do cigarro, é só o cigarro? Eu só queria pegar o gancho de parar de fumar e das estratégias, que é importante a gente lembrar que mesmo aqueles pacientes que foram diagnosticados com câncer de pulmão, ainda assim a gente precisa fazer montar essa estratégia de parar de fumar, né? Que a gente sabe que é difícil e que a gente precisa eventualmente de uma equipe mais ampla para nos ajudar nesse sentido. Em relação ao cigarro, a gente sabe que o cigarro é o principal fator de risco, mas hoje a gente tem outras formas de fumo, né? Então, todas as formas de fumo aumentam o risco de câncer de pulmão. Hoje a gente tem os cigarros eletrônicos ou os vapers, que são vaporizadores, né? E que também são relacionados ao câncer de pulmão. Então, todas essas formas de fumo causam um câncer de pulmão. E fora o cigarro, a gente tem os outros fatores de risco que talvez possam explicar o porquê que a gente tem o câncer de pulmão em não fumantes. Então, começa, por exemplo, com o que a gente chama de tabagismo passivo, que é aquela pessoa que convive com pessoas que fumam. Elas não fumam elas mesmas, mas convivem com pessoas que fumam ou no ambiente das pessoas que fumam. Isso pode aumentar um pouquinho o risco do câncer de pulmão. Tem a poluição, como o Roberto comentou. Então, essa também parece ser um fator de risco importante para o tumor de pulmão. Tem algumas exposições ocupacionais, então pessoas que trabalham, por exemplo, em minas, de mineração mesmo, né? Então acabam sendo expostas a pó dessa atividade de mineração, isso também pode aumentar o risco de câncer de pulmão. E aí tem um fator de risco um pouquinho menos conhecido, e a gente não sabe muito bem qual é a importância dele no Brasil, mas a gente sabe que ele pode aumentar o risco do câncer de pulmão, que é a exposição a uma radiação natural da Terra chamada radônio. E em países do hemisfério norte, isso é muito conhecido e até se faz medição do nível dessa radiação em casas que têm porões, que vão para o subterrâneo, justamente para saber se as pessoas estão expostas a isso ou não. A gente não entende muito bem ainda qual a importância disso aqui no Brasil, mas deve ter algum papel, sim. Perfeito, doutor William. Eu continuo com você, mas antes eu quero dizer para que todos que nos assistem aqui ao vivo podem colocar as perguntas de vocês no chat, tá bom? Eu estou acompanhando aqui ao vivo e a gente responde essas perguntas na medida do possível. Doutor William, falando aí da questão do ex-fumante. Então, um ex-fumante, ele tem menos chances de desenvolver o câncer de pulmão?
Absolutamente. Então, nunca é tarde para parar de fumar. Então, a pessoa que nunca fumou, ela já vai ter um risco bem mais baixo de ter um tumor de pulmão. A pessoa que fumou pouco, ela também tem... O risco vai aumentando, mas é pouquinho. A pessoa que fumou e parou de fumar, esse risco vai cada vez mais diminuindo à medida que vai passando o tempo, desde que a pessoa parou de fumar. E a pessoa que continua fumando, essa é a pessoa que tem o maior risco. Mas como o Eduardo contou, quer dizer, tem gente que fuma e nunca teve o câncer de pulmão. Então, tem muita gente que às vezes acha um pouco de segurança nisso, e é importante a gente realmente salientar que esse é o fator de risco número 1, número 2, número 3, e é por isso que as estratégias de detecção precoce, de check-up, de rastreamento, para a gente pegar aquele tumor de pulmão bem inicial, elas acabam focando, pelo menos inicialmente, naqueles pacientes que têm uma história de ter fumado. Ou fumam ainda, né? Obrigado pela resposta, Dr. William. Então, até agora nós falamos do diagnóstico e eu vou caminhar para o tratamento e devolvo aí a palavra para os nossos pacientes. Fernanda, começa falando para a gente como é que foi, como é que tem sido, na verdade. A gente tem pessoas em diferentes momentos, pessoas aqui que já concluíram um tratamento, pessoas que ainda estão em tratamento. Então, eu vou querer conhecer como é que tem sido a experiência, e aí eu quero que vocês falem de uma forma ampla mesmo, para a gente entender quais são esses desafios, quais são as etapas do tratamento. Fernanda, começa falando para a gente, por favor. Vamos lá. Eu acho que quando a gente entra num tratamento de câncer, é difícil saber o que esperar, né? Porque não é uma doença que você já passou por isso. Então, no meu caso, seriam 4 sessões de quimioterapia e a cirurgia, mas depois da primeira sessão de quimioterapia, eu tive uma infecção hospitalar, que fez com que eu sofresse muito mais, acho que pela infecção, do que pelo fato de eu passar pelo tratamento do câncer, né? Eu tive que ficar quase um mês no hospital ao todo entre a cirurgia do câncer e tratar essa infecção. Eu tive sintomas dessa primeira quimioterapia, mas eu acho que foi muito mais por conta que como se eu estivesse me afogando, né? Juntou água no pulmão, enfim. E depois que eu realmente fiz a cirurgia, eu tirei o lóbulo inferior esquerdo e voltei para as outras quimioterapias, foram bem mais tranquilas. Assim, eu não tive vômito, nada, né, do que a gente já sabe de quimioterapia. Eu ficava indisposta, brincava que eu me sentia como se fosse uma planta, porque eu ficava assim com o olhar parado, sem energia durante os primeiros 3, 4 dias. Eu fiz questão de sempre, depois da quimioterapia, já do primeiro dia, já ia no parque, caminhava, de fazer atividade, porque falavam que ajudava, né, nesse processo de recuperação. E aí melhorava, depois ali do 3º, 4º dia. E desde então, eu tenho, a cada 3 meses, eu visito o Dr. William e a Dra. Suelen para fazer os exames de sangue, a tomografia. Sempre faço a pergunta para eles, que eles adoram, mas e aí? Eu tenho 5 anos, quantos anos? Acho que é uma pergunta que sempre fica na nossa cabeça. E de sempre pensar assim, tentar pensar positivo. Vai dar tudo certo, estou aqui, né, vivendo hoje, mas aquela perguntinha sempre fica aqui por trás um pouco. Perfeito, obrigado por compartilhar essa experiência. Fernando, eu passo a palavra para você agora. Como é que foi, ou como é que tem sido para você essa experiência? É uma experiência nova, né? Porém, o fato de você estar bem assistido, e quando eu falo bem assistido, eu estou falando do Dr. William e da doutora Suelen, que são excelentes médicos, e de toda uma equipe no Hospital BP. A BP, para mim, tem sido uma coisa fantástica. Eu me sinto em casa. É difícil, eu moro em Manaus, tenho 72 anos, tenho que me deslocar a cada 6 semanas, porque quando eu vou a São Paulo fazer ressonância, tomografia, exame de sangue e aplicação da imunoterapia. Atualmente, eu estou no 16º ciclo e a cada 6 semanas aplico apenas a imunoterapia. No início foi cruel. Aplicava a quimioterapia e a imunoterapia. E endossando as palavras da Fernanda, realmente, com a quimio, você ficava 3 dias praticamente de cama, assim, sem disposição, sem energia, sem nada. Mas não tinha efeitos colaterais de vômito, queda de cabelo ou coisa parecida. Então, graças ao tratamento,
E essa recepção que a gente tem no hospital, no setor de oncologia, desculpe, Não, puxa vida, a gente fica feliz. Que você recebe dos médicos e toda uma equipe, vale a pena você dar tudo de si para colaborar, porque o câncer é uma doença extremamente traiçoeira e silenciosa. E você vê o esforço do seu médico, da sua médica, eles interagindo e eles dando tudo para salvar a sua vida. Na verdade, é isso que eles fazem. A área de oncologia da medicina é uma área nobre, porque o paciente, quando chega, é como se ele tivesse uma sentença de morte. E o médico vai anular essa sentença de morte, ou vai tentar prolongar o seu tempo de vida da melhor maneira possível. Essa tem sido a minha experiência. Fernando, obrigado, você emocionou a gente aqui, nós três que trabalhamos nessa luta aí contra o câncer, a gente realmente se sente muito feliz quando tem esse tipo de retorno de vocês, porque é um desafio para vocês, mas é um desafio para a gente também enfrentar tudo isso. Eduardo, eu passo a palavra para você contar a sua experiência, quais têm sido os seus desafios com relação a isso? Bem, a câmera ainda continua travada, não estou conseguindo... Puxa, Eduardo, a câmera não está ajudando a gente hoje, hein? Tá certo. Aí eu fui para descobri o tumor, né? Aí fui para São Paulo, aí fui eu, minha esposa e 2 de minhas filhas. Uma ficava lá direto, trabalhando em home office, na área da justiça, e a outra médica ia de 15 em 15 dias e voltava, né? Aí pronto, aí iniciei com 39 sessões de... Ficamos na dúvida entre cirurgia e o tratamento normal, né, com quimio e rádio. Aí eu decidi pelo tratamento da quimio e da radioterapia. 39 sessões de rádio e seriam 7 de quimio, mas só foi necessário 6 sessões. E depois, parece que no início de janeiro agora, de 2020, a gente tentou a imunoterapia. Aí tomei a primeira, na segunda sessão me deu os rastros pelo corpo. Aí, aliás, na primeira sessão já me deu os rastros pelo corpo. Aí o doutor William preferiu que a gente parasse com a imuno. Mas eu estou me sentindo, graças a Deus, muito bem mesmo. Coisa boa, aí, agora, Eduardo. eu ia de São Paulo de 3 em 3 meses, e agora eu fui a última, em novembro, e o doutor William agora quer que eu vá de 4 em 4. Quer dizer, já está melhorando, né? Puxa, quando esse intervalo de doutor tempo tá diferente, aí a gente já entende que está melhorando mesmo, hein? Roberto, perfeito, Eduardo, obrigado. Roberto, conta um pouquinho para a gente a sua experiência. Desde a questão do diagnóstico da minha doença, então, assim, pelo tamanho do tumor na época, a primeira intervenção foi decidida pela intervenção cirúrgica, né? Exemplo da Fernanda, eu também fiz uma lobectomia do lobo inferior esquerdo do pulmão. Também passei por 4 sessões de quimioterapia, que foi um processo, a gente sabe de tudo que a quimioterapia tem de desdobramento, mas assim, eu me adaptei bem, né? Não tive assim, essa questão dos 3 primeiros dias realmente acho que acontece com todo mundo, mas assim, eu acho que assim, resumindo um pouco, assim, o que eu posso dizer em relação ao tratamento é que quando nós estamos é importante, eu, o Fernando e a Fernanda, a gente estava trocando uma bola antes de começar o workshop, importante o grau de confiança que se desenvolve entre o paciente e a equipe que tem cuidado da gente nesse período, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que às vezes cabe ao médico falar assim, por mais tato que se tem, ele precisa dar as notícias. E também o papel do médico, ele precisa ser conservador e falar o que pode acontecer, a evolução, tanto que pode ser para uma coisa boa, que também pode sinalizar que outros desdobramentos podem ter, mas assim, a questão dessas fases de tratamento, assim, eu sempre falo assim, que a gente, a partir do diagnóstico de câncer, nós recebemos um carimbinho que ele vai nos acompanhar para o resto da vida, né? Assim, vai mudar a frequência com que a gente vai visitar o médico, vai fazer a questão do acompanhamento, mas tem sempre um sinal de alerta lá, uma luz amarela que está
está permanentemente acesa. Na minha fase, assim, desse tratamento, assim, depois dessa cirurgia, das 4 sessões de quimioterapia, passei a fazer um acompanhamento. Depois de 1 ano e 3 meses da cirurgia, começaram a aparecer outros nódulos. Aí o Dr. William sempre nas avaliações falava assim, vai depender da evolução disso para a gente determinar qual vai ser o próximo passo. Atualmente eu estou passando por um tratamento medicamentoso via oral, que na verdade assim tem surtido efeitos positivos que o Dr. William tem reportado nos meus exames de acompanhamento. Tem feito esses exames agora a cada 2 meses, mas assim acho que a palavra, assim, o trabalho que a BP faz nesse sentido é que o trabalho dessa equipe multidisciplinar, que eu estava comentando com o Fernando e com a Fernanda, que a gente percebe que existe uma articulação que o paciente, às vezes, ele nem está percebendo, né? Assim, o caso, mas o que a gente sente nas consultas é que o seu caso, quer dizer, cada paciente é um paciente, você tem... Isso eu explorei muito nas consultas com o Dr. William, porque eu falo assim, não adianta você pegar um exemplo do vizinho, porque o seu tipo de câncer pode não ser necessariamente o mesmo que o dele, então a sua linha de tratamento não vai ser igual a de A, B ou C, a resposta do seu organismo também é diferente do outro. Então, assim, mas para mim, o que resume, assim, além dessa questão de falar da equipe multiprofissional, e que eu percebo, assim, a liderança do médico oncologista desse time, isso traz para a gente, enquanto paciente, a questão de você se sentir muito seguro em relação aos passos que você está dando. E esse estabelecimento dessa confiança que existe na equipe, na entidade, na instituição BP, que onde essa equipe está, na verdade, prestando esse serviço. Então, assim, basicamente, a gente olha sempre um cenário, a gente vive o hoje, né, com a questão do tratamento, sabe que isso é uma jornada. O Fernando e a Fernanda sempre trocaram aqui falando comigo, que sempre uma coisa que eles perguntam assim, qual é a minha expectativa de vida? Sinceramente, esse não é um ponto que, particularmente para mim, não é uma questão que eu tivesse dirigido essa pergunta para a doutora Sueli e o doutor William, mas é viver essa questão de um dia a cada vez, a cada retorno, fica aquela expectativa de o que vai surgir agora, mas assim, eu fico muito tranquilo. Quando eu vou, assim, tem sempre uma expectativa, mas assim, passa muita confiança, e mesmo quando você precisa dar as notícias que elas não podem não ser as melhores, muito profissionalismo da equipe médica de estar tratando isso. Eu nunca vejo, por parte da doutora Sueli e do doutor William, não existe um termo chamado desânimo, né? Então, assim, a questão de encorajar o paciente a persistir nessa jornada, falando assim, isso aqui, né, não tem uma data fim, na verdade, você está numa jornada. Então, assim, e tendo a condução disso por parte de uma equipe tão competente, isso deixa a gente bastante tranquilo. Eu estou muito contente em relação à evolução do tratamento. Obrigado, Roberto. Eu volto com algumas questões que você trouxe para a gente, como a equipe multidisciplinar ali nesse processo. Você trouxe a questão da confiança também. Já já eu volto com esses assuntos. Doutor William, eu tenho uma pergunta direcionada ainda com esse foco aí no tratamento. A gente entende que esse tratamento ele é individualizado, ele é personalizado, ele cumpre etapas que são comuns para todos. Como é que é isso? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, também foi um dos motivos pelo qual a gente pediu para esses convidados em particular estarem aqui hoje, porque, como vocês podem ver, cada um teve uma modalidade de tratamento, uma estratégia de tratamento um pouquinho diferente. Às vezes a gente lança a mão da cirurgia, às vezes a gente lança a mão da radioterapia junto com a químio, às vezes a gente lança a mão de tratamentos medicamentosos. E esses tratamentos medicamentosos, hoje em dia, para o tumor de pulmão, podem fazer parte deles a quimioterapia, a imunoterapia e a terapia-alvo. Então, essas são as 3 estratégias que a gente tem, e a gente pode lançar a mão dessas estratégias em diferentes fases para a gente tentar dar o melhor resultado do tratamento para os pacientes. Perfeito, obrigado, doutor William. Doutora Sueli, conta um pouco para a gente, então, o que é isso, terapia-alvo? Terapia-alvo é quando você encontra nas células do tumor uma alteração no qual provavelmente foi quem conseguiu fazer com que aquelas células crescessem de forma inadequada e que fizeram a formação do tumor.
A gente faz uma pesquisa nas células do tumor, descobre essa alteração e a gente, a depender dessas alterações, a gente tem um remédio que atua exatamente naquela alteração e bloqueia aquele motor que está fazendo com que a célula cresça. Então, isso é terapia-alvo. Perfeito. E você contou isso para a gente. Eu queria entender quais são esses testes. São testes moleculares? O que é realizado de testagem para essa identificação? Toda vez que a gente tem o diagnóstico de câncer de pulmão, para um tipo específico, que é o tipo mais comum, que é o adenocarcinoma, a gente acaba fazendo uma avaliação dentro do tumor, né? Então, são testes genéticos, mas que são do tumor e não são das células do organismo da pessoa que passam de uma para outra, né? Então, são testes genéticos dentro do tumor. Então, a gente faz esses testes para detectar as alterações que podem estar acontecendo dentro das células e escolher o melhor tratamento para aquele paciente. Esse teste é feito no material de biópsia. Então, quando você faz o diagnóstico do câncer de pulmão através de uma biópsia, ou quando você faz a retirada do tumor com uma cirurgia, você usa aquele material que já vai para o laboratório para ser analisado e faz esses testes mais sofisticados para encontrar esses defeitos moleculares. Às vezes a gente acha, às vezes a gente não acha. Quando a gente acha, a gente às vezes pode tratar com uma droga via oral, por exemplo, é o caso do que o Roberto está recebendo agora. Ele está tratando com um remédiozinho por boca aí que ele toma todo dia. Que bacana. E me parecem testes complexos. Há cobertura dos convênios do próprio SUS para a realização destes testes? Na verdade, alguns testes mais simples os convênios até podem pagar, e em algumas instituições do SUS, algumas instituições até fazem esse teste, mas, na verdade, hoje em dia o que a gente gosta de fazer é um perfil molecular amplo. É um teste bem mais complexo, que a gente vai olhar para 400 possíveis alterações que podem acontecer nesse tumor. Esse teste tem plataformas aqui no Brasil que podem fazer isso, mas a gente costuma enviar isso para os Estados Unidos. E a gente, particularmente, tem uma situação muito especial para os pacientes aqui no Brasil, onde esse teste ele pode ser coberto pelas indústrias farmacêuticas. A gente tem um programa aqui no Brasil que é bancado pelas indústrias farmacêuticas, que a gente pode fazer uso e enviar esse material para os Estados Unidos, e isso é custeado pela indústria farmacêutica. Isso não significa que nenhum médico é obrigado para prescrever remédio de nenhuma dessas indústrias. Isso é um serviço que as indústrias fornecem para os pacientes. Isso acaba tirando muito do ônus do próprio paciente ter que arcar com esses custos, ou num plano de saúde, ou mesmo num hospital público do SUS, no caso de pessoas que se tratam em hospitais públicos. Então, isso está disponível para todos os pacientes com câncer de pulmão no Brasil, e a gente, como brasileiro, tem muito orgulho de falar desse programa, até em congressos internacionais que a gente dá aula, a gente fala de boca cheia que isso é um programa que funciona bem e dá acesso para as pessoas aqui no Brasil a esses exames sofisticados. Obrigado. E olha só, vocês todos aí trouxeram a questão da confiança na equipe, da credibilidade. E eu quero trazer uma pergunta que, na verdade, é um interesse pessoal, acredito que do Dr. William, da doutora Suelen também, e das pessoas que nos assistem, que são profissionais da saúde. O que vocês consideram, vocês aí, nossos pacientes, o que vocês consideram fatores para que a gente consiga transmitir essa credibilidade para vocês, essa segurança? Por favor, Roberto, quer começar? Eu sou suspeito para falar, né, gente? Porque quando você está envolvido, no caso, no meio de um processo deste, na verdade, o Dr. William, ele está na BP já há alguns anos, e quando veio a questão do diagnóstico da minha doença, a recomendação em relação a me colocar em contato com ele foi praticamente imediato. Eu acho que sim, a questão porque confiança é uma questão que você constrói, né? Então, não é um processo que eu já sentei na frente do Dr. William e, assim, putz, assim, acertei na mosca. Porque, na verdade, quando você está diante de um cenário desse, algumas pessoas podem optar por ter uma segunda opinião de um outro profissional, ou vai em um outro serviço de saúde também no caso, para te orientar. Mas, assim, acho que assim, a questão é a transparência com que o Dr. William e a doutora Suelen, eles te tratam na questão de ser praticamente um jogo aberto, né? Não pode fazer falsas promessas, porque isso aí realmente você tira a credibilidade do processo, dá as notícias que precisam ser dadas,
E a questão é assim, mais do que a questão de o estabelecimento da confiança, é quando você vê o resultado, né? Então, assim, hoje, quando você fala de serviço de saúde, resolutividade é uma expectativa que o paciente tem em relação àquilo que ele está, tanto da equipe médica quanto da instituição onde ele está se tratando. Então, assim, quando você percebe que se concretiza, né, no que acontece, o que está sendo, na verdade, tratado como sendo uma linha de tratamento, e isso se traduz em resultado, esse é o melhor cartão de visitas que na verdade, que o profissional médico em uma entidade de saúde, ou um hospital, ele pode passar, é exatamente porque vai acabar criando uma rede e isso vai se propagando, né? Então, assim, na verdade, a construção, assim, a confiança, eu entendo que é uma questão de construção, e você avaliar isso expressamente pela via do resultado daquilo que está se alcançando. Obrigado. Fernanda, comenta um pouquinho sobre isso com a gente. Para mim, eu cheguei na equipe do Dr. William e da doutora Suelen pelo meu cirurgião, né, que fez a cirurgia do pulmão, o Dr. Carlos Jordi, e que também foi uma empatia, assim, um médico também muito objetivo, transparente, claro. Então, quando ele já me recomendou a equipe do Dr. William, eu já fui. Teve acho que um clique para mim muito forte, porque eu acho que essa questão da transparência, eu vivo bombardeando eles de perguntas, e ele até brinca comigo de vez em quando: Fernanda, não vou adorar a pílula, é isso, é aquilo. Eu acho que eu saber que eu estou escutando realmente é a verdade, não tem promessa, é isso, vamos seguir o tratamento. Doutora Suelen sempre super à disposição, eu mando mensagem para ela, WhatsApp, então eu percebo que mesmo que quando eu estou fora da consulta, eu consigo chegar até eles se alguma coisa, eu estou com alguma dúvida, alguma questão. Assim, é um tratamento fantástico. Não desejo para ninguém câncer de pulmão, mas certamente os que têm câncer de pulmão tinham que procurar essa equipe, sem dúvida nenhuma. Para mim tem sido uma experiência maravilhosa. Obrigado, Fernanda. Eduardo, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da credibilidade, da confiança para você. Continua sem câmera, eu não sei o que está vendo, mas está ouvindo bem, né? Estamos ouvindo, Eduardo. Ok. Eu fui para São Paulo por indicação de algumas pessoas, colegas de minha filha, e chegando aí em São Paulo, a gente foi no AC Camargo e na BP. Aí conversa com um, conversa com outro, a cirurgia, um diz a cirurgia, outro não. E eu estava querendo fugir da cirurgia, não é? E é o que o Roberto falou, e a confiança você vai adquirindo no seu dia a dia, né? E com o doutor William, com a doutora Suelen, eles passam muita segurança para a gente, e, né? É muito importante isso. E até hoje estou me sentindo bem, graças a Deus, e vamos adiante, né? Vamos adiante. Desculpa, aí não está aparecendo a imagem, viu? Puxa, é uma pena, a gente queria te ver, mas a gente está te ouvindo e as suas experiências têm sido... É bom que vocês não verem eu com a camisa do meu Cruzeiro da Série B. Ah, puxa vida, olha, eu acho melhor então deixar essa câmera fechada, hein, Eduardo? Isso. Fernando, fala um pouco. Obrigado, Eduardo. O Roberto falou, a confiança a gente vai adquirindo dia a dia, né? E vamos seguir até se Deus quiser, vai correr tudo bem para todos nós. Com certeza, a gente está bastante otimista, Eduardo. Obrigado. Fernando, compartilhe um pouquinho com a gente a sua experiência com relação a isso, a essa percepção da confiança, da credibilidade. A confiança, eu acho que ela é fator primordial para o sucesso do seu tratamento. O Dr. William e a doutora Suelen são pessoas extremamente competentes. Eu estou falando extremamente competentes porque você vê o engajamento deles em tentar, em querer fazer você ficar bom. Eles são transparentes. Eu lembro que há 2 meses atrás, há 3 meses, eu falei para o Dr. William que minha próxima aplicação da imunoterapia seria em dezembro, dia 23 de dezembro, prevendo que a cada 6 semanas eu tenho que ir a São Paulo. Se eu podia comprar as passagens por conta do preço elevado no mês de dezembro e os voos lotados. Ele simplesmente, com tranquilidade, disse não. Vamos aguardar a sua vinda aqui em novembro, vamos fazer os seus exames e aí nós vamos comprar suas passagens.
Ou seja, transparência total, tentando mostrar para você que as coisas têm que andar, têm que caminhar gradualmente, e você se sente seguro com um médico desse, sabe? Você vê que ela, a equipe toda estão preocupados com você e querem fazer o melhor para você. Eu me sinto em casa quando eu vou à BP. Pelo tratamento, o setor de oncologia, eles tratam você como pessoa. Parece que eles estão te tratando como se fosse da família. Embora o Dr. William e a doutora Sueli, eles queiram ter uma maior amizade com você, mas eles não querem fazer isso por conta do sentimento, mas você vê que os olhos deles brilham de querer te ajudar, de querer fazer o melhor para você. Foi uma coisa mútua. Eu lembro que o doutor William perguntou, no primeiro dia que ele me deu a notícia, você vai fazer o tratamento em Manaus ou em São Paulo? Eu olhei para ele e disse, vou fazer aqui com o senhor. Então, doutor William, doutora Suelen, muitíssimo obrigado a vocês e a todo o pessoal dessa BP pelo que vocês fazem por nós, que estamos com problema de doença, uma doença grave, como eu disse, traiçoeira. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos vocês que contaram um pouco para a gente essa percepção de credibilidade. Eu sei que é difícil falar depois de ouvir tudo isso, mas, doutor William, doutora Suelen, como é que é estar aqui do outro lado? O que faz com que vocês levantem todos os dias motivados para enfrentar todos os desafios no combate ao câncer? Doutora Suelen, quer começar a falar? É exatamente isso, né? Eu acho que esse primeiro workshop que a gente está fazendo, ele vê os nossos pacientes, né, passando bem e tendo todos os elogios que eles fazem, para a gente é extremamente gratificante. Eu acho que todos os dias a gente vai para o hospital, a gente sempre recebe dos pacientes essa gratidão. Então, eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que é isso que faz a gente seguir em frente. E, obviamente, que estudar para sempre poder fazer o melhor para eles, né? William? Na verdade, para a gente é um privilégio ter essa confiança que vocês depositam na gente. A gente sabe que isso não é fácil e a gente se sente extremamente honrado de poder ter um papel importante e tentar dar o nosso máximo aí para ajudar vocês, e a gente é muito grato a isso. Eu acho que a Suelen e eu, a gente tem uma sorte enorme, a gente até brinca, porque acho que a gente tem os melhores pacientes do mundo, as outras equipes até ficam com um pouquinho de inveja da gente, e eu acho que uma coisa que é muito importante, que a gente também tem muita sorte de ter, é ter uma equipe que trabalha com a gente, porque uma andorinha só não faz verão. Então, a gente tem muito orgulho de ter uma equipe que trabalha com a gente, desde o cirurgião, o radioterapeuta, a equipe de enfermagem, a equipe de fonoaudiologia, de físio. A gente tem muita sorte de poder ter um time que está dando ali o seu melhor para poder oferecer tudo que a gente pode oferecer para os nossos pacientes. E acho que reconhecendo essa importância de tudo que a gente faz ser em prol dos pacientes, é que a gente realmente resolveu trazer os pacientes para o centro e fazer a abertura do nosso simpósio esse ano com os pacientes, que acho que é para isso que a gente vive, né? Para isso que a gente trabalha todo dia, e a gente se sente muito honrado com todas essas palavras e essa confiança que vocês depositam na gente. Ótimo, doutor William, doutora Suelen, nossos pacientes aqui, a gente está nos nossos últimos minutinhos. Eu estou aqui impactado com esse workshop, eu acho que essa dinâmica entre profissionais e pacientes, com o nosso público que nos assiste em casa, faz com que realmente a gente consiga entender o quão complexo é todo esse processo, mas também faz a gente entender quais são os desafios e quais são as coisas boas que a gente tem como resultados. Doutor William, doutora Suelen falou há pouco que ela estuda bastante, né? Você também, eu sei que é um super estudioso. Tem um livro, me parece, aí sendo lançado. Conta um pouquinho para a gente.
Esse ano a gente resolveu fazer um trabalho com o apoio do Instituto Vencer o Câncer, que a gente escreveu um livro. Então, a doutora Suelen, eu e o doutor Buzaide somos os editores desse livro. Nós resolvemos pegar experts do Brasil inteiro, de todas as especialidades, e é um livro voltado para os pacientes, realmente para descrever e orientar e informar os pacientes de todos os aspectos do câncer de pulmão, desde o diagnóstico, do check-up, até as diferentes modalidades de tratamento. Esse é um livro que está disponível para download virtual no site do Instituto Vencer o Câncer. Ele é gratuito, não tem custo nenhum. E a gente, de novo, fez isso com os pacientes em mente. Eu acho que a informação é a melhor ferramenta que as pessoas podem ter para enfrentar aí o dia a dia, e o que a gente quis fazer com esse livro foi realmente fornecer essa informação de maneira bem didática aí para todo mundo. Quem tiver interesse, só entrar no site do Instituto Vencer o Câncer, ele vai estar lá disponível. Perfeito, estamos nos nossos últimos 2 minutinhos aqui. E eu quero devolver para vocês, para os nossos pacientes, 30 segundinhos para cada um fazer suas considerações finais. Já antecipo aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento pela participação e pela contribuição de vocês. Por favor, eu passo a palavra a vocês. Roberto. Mais uma vez, agradecer o convite, compartilhar a experiência. Me deu uma vontade danada de conhecer pessoalmente o Fernando, a Fernanda e o Eduardo. Eduardo, eu não queria contar não, mas eu sou mineiro e sou cruzeirense e estou sofrendo igual você. Teremos mais uma pela frente. Falou, Roberto. E para vocês, assim, no caso, doutor William, doutora Suelen, Henrique, a gente está, basicamente esse evento vai fechar o ano aí, possivelmente a gente vai ter outra oportunidade de se falar e desejar a todos aí um Natal aí, inclusive os meus colegas aqui, pacientes, assim, Feliz Natal e um ano de 2022 melhor que 2021 para todos nós. Com certeza. Eduardo, fala um pouquinho. Ô, Roberto, e para piorar para o nosso lado, o Galo vai ser campeão, né? Só questão de dias. Só dias. Talvez seja hoje mesmo, né? Né? Mas eu quero passar aqui para agradecer Você é mineiro de onde? Conselheiro Pena, Vale do Rio Doce. Eu sei. Eu sou de Ubá. E o Fernando é Manaus, né? Sim. Fernando é de Manaus. Excelente. A gente tem pessoas de todos os lugares aqui, né? E a Fernanda, de onde? Eu sou de São Paulo, Eduardo. Pois prazer, foi um prazer falar com todos vocês. Prazer revê-lo, doutor William, doutora Suelen. E agradeça lá a Gislene, viu? E a turma toda. Um abraço, boas festas e um bom 2022 para todos. Obrigado, Eduardo, para você também. Fernando. Eu queria parabenizar a iniciativa desse simpósio e parabéns mesmo, porque vai servir para divulgar os nossos casos. Agradecer mais uma vez a participação, dizer que foi um prazer muito grande compartilhar com vocês, Eduardo, Roberto, Fernanda, quem é que falta mais? É só. E eu estou muito feliz com o meu tratamento. Doutor William e doutora Suelen, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado é pouco, muitíssimo obrigado. E agradeço também a Gislene, eu ia falar no final, ela é uma pessoa fantástica. Nesse processo todo, ela é muito importante, com certeza. Parabéns a todos, parabéns não, Feliz Natal, e que Deus, no ano que vem, nos proteja a todos. Obrigado, Fernando. Gislene é peça-chave mesmo, é o nosso agradecimento a ela também. Fernanda, a última palavra vai para você, então. Vou começar agradecendo pelo convite, a possibilidade de conhecer aqui meus colegas de luta. É legal a gente saber de outras histórias, né? Como está todo mundo bem, todo mundo reagindo, e que os ouvintes vejam que, né, é surreal quando recebe a mensagem, mas é isso, é positivo, e tendo uma equipe maravilhosa com a BP, com a Gislene também, eu toda hora, Gislene, preciso mudar de data. É um excelente ano para vocês todos também. Eu vejo o Dr. William aí em 3 semanas, tão, né, ansiosa para saber como vão minhas bolinhas.
E bom ano para todo mundo e que a gente viva muito longe ainda. Obrigada. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. Doutor William, doutora Suelen, querem fazer alguma consideração final? Só deixar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. A Gislene, para quem não conhece, é a nossa enfermeira que trabalha com a gente. Então, é de novo a nossa equipe que a gente se orgulha muito. Eu queria agradecer muito por vocês terem tirado esse tempinho aí do dia a dia de vocês para fazer esse bate-papo com a gente. A gente se sente muito honrado, de coração, e um bom Natal e um bom Ano Novo. E a gente entra com o pé direito em 2022. Eu também queria agradecer vocês por terem participado aqui do nosso workshop e agradecer a Gislene. No próximo ano ela vai estar aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pacientes, a todos vocês que nos assistiram e que nos acompanharam até agora. A programação segue do nosso simpósio, então continuem acompanhando. Muitíssimo obrigado, um excelente ano para todos vocês e até a próxima.